Incidente Verrücktslide. Em 7 de agosto de 2016, os visitantes do parque aquático Schlitterbahn, em Kansas City, testemunharam um dos acidentes mais terríveis da história dos parques aquáticos. O toboágua Verrückt tinha 17 andares de altura, o que o tornava o mais alto do mundo. Seu nome, que em alemão significa insano, provaria ser tragicamente apropriado. O enorme toboágua apresentava uma queda de 15 metros, seguida por uma segunda elevação projetada para dar aos visitantes uma sensação momentânea de ausência de peso antes de caírem em uma piscina abaixo. Caleb Schwab, de 10 anos, filho do deputado estadual do Kansas Scott Schwab, embarcou em uma boia com 2 mulheres adultas para o que deveria ser um passeio emocionante. A boia para 3 pessoas acelerou na primeira descida, atingindo velocidades superiores a 105 km por hora. Ao se aproximar da segunda elevação, algo deu terrivelmente errado. A boia leve que levava o menino pequeno na posição da frente ficou suspensa no ar. O que aconteceu em seguida chocou todos os presentes. A cabeça do menino bateu em um dos aros de metal que sustentavam a rede de proteção acima do toboágua. O impacto foi instantâneo e catastrófico. A força separou completamente sua cabeça do corpo, em um caso que os legistas posteriormente classificaram como uma transecção da coluna cervical e do crânio. Seu corpo decapitado continuou descendo o toboágua na boia, deixando um rastro de sangue. Testemunhas relataram ter ouvido gritos e, em seguida, visto as mulheres na jangada emergir cobertas de sangue. Os funcionários do parque evacuaram rapidamente a área, mas já era tarde demais. Investigadores descobriram depois que funcionários do parque já haviam documentado vários incidentes de jangadas lançadas ao ar no mesmo trecho do tobogã, mas mesmo assim a operação continuou. O brinquedo, antes vendido como maravilha da engenharia, tornou-se uma armadilha mortal que tirou a vida de uma criança da forma mais horrível possível. Incidente no gasoduto Banzai. Em 2 de junho de 1997, um dia de celebração no parque aquático Waterworld USA em Concord, Califórnia, virou tragédia em segundos. O Banzai Pipeline era um toboágua projetado para levar poucas pessoas por vez. Feita de fibra de vidro e suportes de aço, funcionava desde a inauguração do parque. Naquela tarde, dezenas de alunos do último ano da Napa High School chegaram ao parque para uma comemoração de fim de ano. Às 14h30, cerca de 30 alunos do último ano se reuniram no topo do toboágua. Apesar dos repetidos avisos dos salva-vidas de que o toboágua só poderia suportar com segurança poucas pessoas, os estudantes decidiram tentar bater um recorde da turma descendo todos juntos ao mesmo tempo. Ao se aglomerarem no toboágua, o peso combinado ultrapassou 900 quilos, muito além da capacidade para a qual ele foi projetado. Quimby Galati, de 17 anos, juntou-se aos colegas na atração superlotada. Momentos depois de começarem a deslizar, um som aterrorizante de estalo ecoou pelo parque. Uma parte da estrutura de sustentação do toboágua cedeu sob o peso excessivo. O tubo de fibra de vidro se partiu completamente, fazendo com que toda a seção desabasse. Os estudantes despencaram 9 metros até o concreto abaixo. Gritos tomaram conta do ar enquanto corpos caíam numa confusão de membros e fragmentos do toboágua. Galati sofreu o impacto mais severo. Os socorristas chegaram rápido, mas para Galati já era tarde demais. Ela sofreu ferimentos catastróficos na cabeça e no pescoço ao impactar com o concreto. Apesar das tentativas frenéticas de reanimação, ela foi declarada morta no local. Dezenas de seus colegas de classe sofreram ferimentos graves, incluindo fraturas, hemorragias internas e concussões. O que começou como uma celebração transformou-se numa lição sobre as consequências fatais de ignorar os avisos de segurança. Incidente nas corredeiras de Thunder River. Em 25 de outubro de 2016, o parque temático Dreamworld, em Queensland, Austrália, tornou-se o cenário de um dos piores desastres em parques de diversões do país. A atração Thunder River Rapids era um passeio familiar que simulava uma experiência de rafting em corredeiras. Balsas circulares para 6 pessoas flutuavam ao longo de uma esteira transportadora por corredeiras artificiais. O brinquedo era considerado um dos mais seguros do parque, com um histórico de mais de 30 anos de operação. Por volta das 14h20, uma bomba d'água crítica falhou, fazendo com que o nível da água caísse drasticamente em questão de segundos. A súbita falta de água deixou uma das balsas presa na esteira transportadora, próxima à área de desembarque. O sistema automatizado continuou funcionando, enviando outra balsa para o mesmo local. A segunda balsa, que transportava 6 passageiros, colidiu com a balsa presa e ficou enroscada no mecanismo da esteira. A balsa foi levantada e girada até ficar quase na posição vertical. 4 adultos, Cindy Lowe, Kate Goodchild, Luke Dorset e Ruzi Aragi, foram lançados para dentro da maquinaria abaixo. Os componentes metálicos do sistema de esteira e as engrenagens mecânicas criaram uma armadilha mortal.
Seus corpos ficaram presos entre a balsa e as partes móveis da esteira transportadora, causando ferimentos catastróficos por esmagamento. Testemunhas relataram ter ouvido gritos que de repente cessaram. Funcionários do parque correram para desligar o brinquedo, mas o mecanismo levou quase 1 minuto para parar completamente. Nesse momento, todas as 4 vítimas já haviam sofrido trauma compressivo fatal e asfixia. Examinadores médicos confirmaram posteriormente que a morte ocorreu em questão de segundos devido à compressão torácica severa que impossibilitou a respiração. 2 crianças que permaneceram na balsa sobreviveram apenas porque seu tamanho menor permitiu que evitassem ser puxadas para a maquinaria. Elas assistiram, impotentes, enquanto os adultos morriam diante de seus olhos. Incidente do vulcão Slide. Em 24 de fevereiro de 2012, uma falha de manutenção no Droma Aquapark em Caldas Novas, Brasil, levou a uma das tragédias mais evitáveis já registradas em parques aquáticos. O vulcão era uma atração aquática imponente, projetada para parecer uma montanha em erupção, com vários toboáguas serpenteando a partir do topo. Naquele dia, trechos do toboágua estavam passando por manutenção de rotina, com vários segmentos de tubos removidos para reparo. Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, chegou ao parque com sua família para o que deveria ser um dia de diversão. Enquanto seus pais estavam momentaneamente distraídos, Davi se afastou das atrações abertas. Apesar das barreiras de manutenção que deveriam ter impedido o acesso, ele conseguiu subir as escadas que levavam ao toboágua do vulcão, parcialmente desmontado. Nenhum funcionário estava posicionado para impedi-lo. No topo, Davi entrou em um dos túneis do toboágua e se lançou. Nos primeiros segundos, o passeio parecia normal enquanto ele descia pelo tubo fechado. Então, de repente, ele chegou a um trecho onde os tubos de conexão haviam sido removidos. Não havia nada para conter seu impulso. Davi despencou 15 metros pelo ar, seu corpo caindo livremente até atingir a base de concreto abaixo. Visitantes do parque ouviram o impacto e foram ao local. Davi respirava com dificuldade. Seu crânio havia fraturado em vários pontos e ele sofreu graves lesões internas. O sangue se acumulou ao redor de seu corpo enquanto os funcionários chamavam os serviços de emergência. Mesmo levado ao hospital, o trauma foi demais. O cérebro de Davi sofreu uma hemorragia catastrófica. Ele morreu 3 horas depois, sem recobrar a consciência. Posteriormente, os responsáveis pelo parque admitiram que não haviam isolado adequadamente a área de manutenção, transformando um simples reparo em uma armadilha mortal. Incidente na piscina de atividades do Wild Waves. Em 6 de agosto de 2016, um sábado lotado no Wild Waves Theme Park em Federal Way, Washington, tornou-se o cenário de um afogamento que passou despercebido por quase 15 minutos. A piscina de atividades era uma das atrações mais populares do parque. Uma piscina de 500 mil galões com ondas simuladas e profundidades que variavam de 1 a 3 metros. Em dias movimentados, centenas de visitantes lotavam a piscina, dificultando a vigilância dos salva-vidas. Vijayaringen Srinivasan, um engenheiro de software de 32 anos que havia se mudado recentemente da Índia, estava aproveitando a piscina com amigos. Quando a máquina de ondas foi ativada, o local ficou mais caótico. Às 17h30, Srinivasan desapareceu sob a superfície na parte mais profunda da piscina. A água agitada e a visibilidade limitada fizeram com que ninguém notasse sua ausência de imediato. O que aconteceu em seguida foi uma falha grave de supervisão. Várias crianças na piscina viram um corpo no fundo e avisaram repetidamente um salva-vidas próximo. Segundo testemunhas, o salva-vidas ignorou as preocupações, achando que era brincadeira. Por quase 15 minutos, Srinivasan ficou submerso a 3 metros enquanto centenas nadavam acima dele. Especialistas médicos explicaram que vítimas de afogamento podem ficar conscientes até 2 minutos debaixo d'água. Srinivasan teria sentido a queimação da água nos pulmões, seguida de pânico intenso e dor enquanto seu corpo lutava por oxigênio. Quando outro hóspede finalmente avistou e identificou seu corpo como real, a morte cerebral já havia ocorrido. Apesar de ter sido retirado da água e recebido o RCP, ele foi declarado morto no hospital. Seu corpo esteve à vista o tempo todo, escondido em plena vista sob os pés de banhistas desatentos. Incidente do Indiana Log. Em 23 de outubro de 2007, o Jambu Action Park, na Austrália, tornou-se o cenário de uma devastadora falha mecânica. O Indiana Log era um passeio popular no estilo flume, que transportava veículos em forma de barco por um canal de água, culminando em uma queda íngreme de 20 metros em uma piscina de respingo. A atração dependia de potentes bombas d'água para manter o volume de água suficiente para uma descida segura.
Naquele dia, o brinquedo vinha operando normalmente por horas. Por volta das 13 horas e 15 minutos, ocorreu uma falha mecânica crítica no sistema principal de bombas d'água. O nível da água na base da última queda começou a diminuir rapidamente. Os engenheiros do parque não estavam cientes da falha, pois não havia um sistema de desligamento automático ligado aos sensores de nível de água. Um barco em formato de tronco, transportando 4 passageiros, incluindo uma mulher de 35 anos, já havia iniciado sua subida até o topo da atração. Quando o barco atingiu o topo da última queda, os passageiros não tinham como saber o que os aguardava lá embaixo. Em vez da habitual camada profunda de água para amortecer a descida, eles estavam prestes a despencar sobre um canal de concreto quase seco. O barco acelerou pelo escorregador a aproximadamente 72 km por hora, atingindo o canal quase vazio com uma força devastadora. O impacto destruiu o barco e lançou os passageiros. A mulher de 35 anos teve o maior impacto da colisão. A cabeça dela bateu diretamente na superfície de concreto. A força causou um trauma craniano imediato e catastrófico. Outros passageiros sofreram ferimentos graves, mas permaneceram conscientes. Eles relataram ter ouvido um único estalo, o som do crânio dela se partindo, seguido de silêncio. Funcionários do parque correram ao local e tentaram reanimá-la, mas os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Ela sofreu uma hérnia cerebral completa pelo impacto. O trauma foi tão grave que ela morreu em minutos, enquanto o brinquedo, feito para diversão, virou uma queda mortal. Se você quiser ver mais vídeos como este, clique no vídeo que está na tela agora e não se esqueça de se inscrever.